Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Centro Cirúrgico. Hoje a gente vai fazer uma correção, em relação ao estudo de caso abordado na semana anterior. Então, o caso era o seguinte: JCS, 40 anos, sexo masculino, casado, residente em Londrina. Encontra-se no primeiro dia de internação, aguardando para realizar uma hemorroidectomia. Na entrevista, ele informa estar ansioso, pois é a primeira vez que vai submeter a uma cirurgia, relata não ter dificuldade para se alimentar, embora não ingira frutas nem verduras, por não gostar, tem uma ingesta hídrica baixa, 500 ml por dia, só a gente fazer até a continha pelo peso atual dele, Hábitos vesicais com frequência de 3 a 4 vezes ao dia, amarelo claro, Apesar de estar amarelo claro, é poucas vezes ao dia que ele está urinando. E o hábito intestinal, ele está constipado, uma vez a cada 4 dias, com fezes endurecidas, sentindo dor. Refere não praticar nenhuma atividade física, o exame físico comunicativo, preocupado, corado, turgor normal. Daí, em relação ainda ao exame físico, cabelos limpos, couro cabeludo íntegro, boa acuidade auditiva e visual e os sinais vitais ali que estão estáveis. Então, primeira coisa que a Pro pediu, para vocês elencarem aí os dados relevantes no pré, trans e pós-operatório. Então, aqui eu coloquei em negrito, algumas coisas que me chamam a atenção, que seriam os problemas de enfermagem. Lembra lá quando a gente aprendeu o processo de enfermagem, a realizar as 5 etapas, Num segundo momento, eu elenquei aqui quais seriam os dados mais relevantes, se a gente dividisse a SAEP em 3 etapas. Então, no pré-operatório, em relação à ansiedade, à preocupação, não ingerir frutas nem verduras, uma ingesta hídrica baixa, um hábito intestinal ruim, constipação, dor, evacuar, não praticar atividade física a longo prazo. No transoperatório, alguns cuidados em relação à punção venosa, qual vai ser o tipo de anestesia, o posicionamento cirúrgico, que provavelmente vai ser ginecológico, a degermação correta, verificação do bisturi elétrico e acompanhar ali o procedimento cirúrgico e a incisão cirúrgica, se depois apresentam alguns sinais flogísticos. E o pós-operatório, que está escrito errado, o período pós-operatório, seria o quê? Verificar a recuperação anestésica, pós-anestésica desse paciente, realizar ou aplicar a escala da dor, ver como que esse paciente está, fazer todas as orientações necessárias, que já vai ser lá no quarto do paciente, verificar as características da ferida operatória para ver se a gente encontra sinais flogísticos, se está liberando exudato, se está limpo e seco, e principalmente ouvir atentamente o nosso paciente. Daí a Pro pediu o quê? 3 diagnósticos de enfermagem, aqui eu elenquei vários, poderiam ser outros. Lembre-se lá que um diagnóstico real tem características definidoras e fatores relacionados, Um diagnóstico de risco apresenta os fatores de risco. Quais diagnósticos a Pro elencou? Ansiedade, caracterizado por preocupação relacionada à ameaça da condição atual. Risco para infecção, relacionado a alterações na integridade da pele, alterações no peristaltismo. Eliminação urinária prejudicada, caracterizada por retenção urinária relacionada a baixa ingesta hídrica. Constipação, evidenciado por dor ao evacuar e fezes formadas endurecidas, que está associada a hábitos de evacuações irregulares. Conforto prejudicado relacionado à ansiedade e medo, associado ao controle situacional insuficiente. Eu não elenquei nenhum desses, Quais que seriam os mais importantes, na minha opinião, pensando que ele vai ir para um centro cirúrgico, Em relação à ansiedade, confortar esse paciente, em relação ao risco de infecção, Para a gente diminuir ao máximo. Daí para pedir o quê? Um NOC. O que é um NOC? O resultado esperado, Então, o resultado esperado ali do primeiro paciente receberá os cuidados necessários para aliviar sua ansiedade enquanto permanecer nessa unidade. Algumas prescrições que a professora colocou aqui, sugestões, eu pedi também um NIC, Escutar ativamente, apoiar a tomada de decisão. Quem que pode fazer isso? O técnico de enfermagem, lembra lá os períodos que a gente tem que colocar nas NICs. Esclarecer expectativas do estado de comportamento do paciente, quem que vai realizar e o horário, monitorar os sinais vitais e comunicar ao enfermeiro responsável possíveis alterações, determinar o conhecimento e habilidade do paciente para atender as necessidades de cuidado e segurança. Quem deve fazer isso? O enfermeiro.
Daí, em relação ao risco de infecção, a mesma coisa, né? O meu resultado esperado, o que eu espero? Que ele diminua esse risco de infecção durante o período que ele permanecer lá na unidade da clínica cirúrgica. Então, alguns cuidados, né, algumas prescrições, averiguar o estado da pele, seus componentes, né, ver coloração, umidade, sensibilidade, dor, comunicar ao enfermeiro caso haja alguma lesão, né, e documentar tais lesões, então o técnico de enfermagem pode estar fazendo isso manhã, tarde e noite, além de monitorar ou supervisionar a ocorrência dos sinais de infecção. Aí, em relação à eliminação urinária prejudicada, ele vai diminuir, né, o paciente irá diminuir, melhorar essa eliminação urinária enquanto ele permanecer na unidade, vai ser estimulada a ingesta hídrica, vai ser orientado sobre a importância do consumo de água, né, e quem vai estar realizando isso. Em relação à constipação, né, o paciente vai então melhorar essa constipação enquanto ele permanecer na unidade, ele vai ficar ali uns 2, 3 dias, né? Então a gente vai orientar principalmente sobre o consumo de verduras e legumes, sobre bons hábitos alimentares, de estar fazendo uma caminhada, uma atividade física, são várias prescrições, tá? E o último, conforto prejudicado, quando o paciente receberá os cuidados necessários para aliviar esse desconforto enquanto ele permanecer lá na clínica cirúrgica. Para isso, quais prescrições a gente pode estar fazendo? Está criando um ambiente seguro para o meu paciente, encorajando o paciente a realizar atividades normais de vida diária, auxiliar ele a identificar estratégias positivas para lidar com as limitações no estilo de vida, monitorar a piora progressiva no cuidado físico e emocional, auxiliar o paciente a programar períodos específicos de atividade de diversão, estimular o apoio familiar, isso aqui é extremamente importante, principalmente após procedimento cirúrgico, e encaminhar para o psicólogo conforme houver necessidade, certo? Então, aqui é alguns diagnósticos, o resultado esperado de cada diagnóstico e algumas prescrições para cada diagnóstico de enfermagem. Se vocês tiverem dúvida, né, pode mandar uma mensagem no fórum, na sala do café, ou um e-mail para a Pro. Um beijo!